Mensagem número 58, em honra da liberdade. Baseada numa epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde o apóstolo diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E Emmanuel comenta: se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão, para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas vida, mas vida santificada e abundante. Então, pessoal, essa mensagem tem como tema central a liberdade. Mas de que liberdade nós estamos falando? É a liberdade frente aos impulsos. É a liberdade frente às nossas próprias limitações internas. Nós estamos presos, na verdade, ao nosso próprio gostar ou não gostar. Nós estamos presos à ideia de um eu fixo, né? Ou seja, de um eu que diz a si mesmo: eu sou assim, eu sou desse jeito, não vou mudar. É a essa prisão que está se referindo essa mensagem, né? Ela fala de liberdade no sentido de libertação dessa prisão, de que é possível sairmos da prisão do nosso gostar ou não gostar, da prisão a essa identidade que se acha fixa, que se acha como algo que não pode mudar, como algo sólido. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui que devemos ter cuidado para que ninguém nos faça presa de vãs filosofias e vãs sutilezas. O que são essas vãs filosofias e vãs sutilezas? São todas aquelas construções, são todos aqueles pensamentos que reforçam as nossas perturbações, que reforçam as nossas negatividades, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso que o apóstolo chama aqui de pensamentos que estão segundo a tradição dos homens. Porque o que é a tradição dos homens? A tradição dos homens é justamente tudo aquilo que reforça o sentido de uma identidade que precisa centrar-se em si mesma, de uma identidade que quer sempre ganhar, que nunca quer perder, de uma identidade que quer elogios, que não aceita críticas, de uma identidade que quer sempre ter reconhecimento e que nunca quer ser ignorada.
todas as filosofias que reforçam essa posição egocêntrica, elas nos prendem nesse mundo limitado do ego, né? E fazem-nos continuar agindo, como diz aqui o próprio apóstolo, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque Cristo é uma palavra que, inclusive, qualificava Jesus. Jesus era chamado Jesus o Cristo. Por quê? Porque Jesus era um ser iluminado e, portanto, um ser livre de todas essas tendências egocêntricas, né? De apego ao elogio, de aversão à crítica, de apego ao ganho, de aversão à perda, né? De apego ao reconhecimento e de aversão ao ser ignorado. Jesus era livre disso, né? Por isso que o apóstolo aqui diz que nós não devemos nos prender a todas essas doutrinas que são conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, ou seja, que são doutrinas que reforçam a nossa prisão nesse ego autocentrado e que não são segundo o Cristo, ou seja, que não são segundo uma visão que amplia a nossa capacidade de percepção, segundo uma visão que nos coloque numa posição elevada em relação aos acontecimentos da vida, numa posição que, por sua elevação, como nós dissemos aqui, possa sustentar a nossa paz de maneira inabalável, independentemente dos desafios que os fenômenos externos coloquem no nosso caminho, né? Por exemplo, uma pessoa que seja que tenha, por exemplo, uma intensa conexão ou uma intensa manifestação de medo nas diversas situações com que ela lida na vida, né? Essa pessoa está presa a essa emoção perturbadora e muitas vezes ela diz assim: não, mas eu sou assim, eu sou medrosa, eu sou medroso, eu sou assustado, eu tenho que tomar cuidado porque o mundo é hostil, o mundo é perigoso, e a pessoa acha que não pode mudar, né? A pessoa muitas vezes está presa naquilo e as vãs filosofias, como diz o apóstolo aqui, são aquelas que dizem assim: isso é uma característica sua, você é assim, né? Você tem que, no máximo, ajeitar isso de modo a que isso não te perturbe tanto, mas você não pode se libertar disso. Isso é uma vã filosofia, porque nós temos como nos libertar, né? Por isso que o título da mensagem é Em Honra da Liberdade, né? Nós temos como purificar nosso mundo interior, nós temos como botar de lado o orgulho, a inveja, né? A sensação de carência, né? A raiva, né? A preguiça, né? De praticar, por exemplo, os ensinamentos espirituais. Tudo isso nós podemos superar. Nós temos condições, por quê? Porque nós temos como honrar a liberdade, que é a nossa essência. Nós somos essencialmente livres, nós somos essencialmente como o céu, né? Nossa mente é como o céu, um espaço amplo, onde tudo pode se manifestar, inclusive o melhor, inclusive o progresso, inclusive a purificação. Então, o que o apóstolo está aqui nos dizendo é que nós tenhamos cuidado com essas filosofias que tentam nos amarrar naquilo que nós supostamente somos, porque nós não somos aquilo que estamos manifestando agora. Nós estamos manifestando isso, mas nós podemos, sim, mudar, nós podemos, sim, nos aperfeiçoar, nós podemos, sim, crescer interiormente e nos tornarmos seres mais luminosos do que hoje somos. Por isso que Emmanuel, ao comentar a passagem, ele nos diz que se nós alcançamos um raio de luz do Evangelho, o que significa isso? Se nós já temos a luz dos ensinamentos espirituais, nós devemos avançar na direção de Cristo, o divino libertador. Né? Cristo, como nós dissemos, é o ungido, é o purificado, é o expurgado, né? É aquele que já não tem mais nenhuma mácula, que está completamente livre, cuja mente consegue agir em cada situação de forma lúcida e eficaz, trazendo sempre o melhor para todos os seres que estão envolvidos naquele momento e naquela manifestação. Então, se nós alcançamos um raio de luz do Evangelho, nós devemos avançar na direção desse Cristo divino libertador e não ficarmos presos nessas vãs sutilezas e vãs pensamentos que
reafirmam e confirmam as nossas limitações. Nós não somos escravos das nossas limitações. Nós podemos nos libertar delas, sim. Elas, aliás, não fazem parte sequer da nossa essência. A nossa natureza primordial, ela é absolutamente livre dessas marcas. Ela é uma natureza luminosa e pura, né, que em sua essência é criativa e pode reagir de forma inteligente, de forma original, em cada circunstância, sem ficar presa a reações automáticas, né, a reações responsivas, que são verdadeiras algemas, né, a nos prenderem, nos tornando seres repetitivos, né, seres que sempre reagem do mesmo modo. Por exemplo, um ser que se considera medroso, né, ele sempre vai reagir com medo, né? Um ser que se reconhece como medroso sempre vai reagir com medo, assustado. Um ser que se reconhece raivoso sempre vai reagir violentamente às situações. E não precisa ser assim. Nós temos liberdade, nós podemos honrar essa liberdade original. Por isso que o título da mensagem, né? O título dado por Emmanuel, a mensagem em honra da liberdade, né? E, na sequência, Emmanuel diz assim: encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Por que variados apelos à indisciplina e à estagnação? Primeiro, porque nós estamos cercados, né, de mensagens que nos são transmitidas através da imprensa, através da internet, e às vezes até pessoalmente, né, mensagens que nos convidam a dizer assim: não, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você tem vontade, né? Ou seja, mensagens que dizem que nós temos que estar presos aos nossos próprios impulsos, né? Esses são os variados apelos à indisciplina e estagnação, mas eles não são a parte mais difícil para nós vencermos no caminho espiritual, porque a parte mais difícil são os apelos à indisciplina e à estagnação que vêm de dentro, são nossas próprias marcas mentais, né? Nós temos, né, em nossas mentes, arraigados por conta de termos cultivado ao longo de nossas inúmeras vidas anteriores e até dessa própria vida, nós temos dentro de nós arraigados hábitos, né, marcas mentais, como nós dissemos, que sempre nos levam a repetir comportamentos que são indesejáveis do ponto de vista da evolução espiritual, que são indesejáveis do ponto de vista da libertação, que é o que nós estamos procurando. Nós queremos ser seres livres, mas livres de quê? Nós temos que ter lucidez de que é que nós estamos querendo nos libertar. Nós não estamos querendo nos libertar de questões externas, de circunstâncias externas, porque as circunstâncias externas, elas aparecem e desaparecem, né? E isso não elas aparecem e desaparecem, e isso não é o nosso problema. O nosso problema é o surgimento e o desaparecimento das aparências perturbarem nossa paz interior. Então, a libertação a que a mensagem se refere aqui é uma libertação que nos conduzirá ao cultivo de uma paz interna estável, de uma serenidade que se mantenha independentemente das alterações que a impermanência dos fenômenos externos nos traga, né? Então, é a isso que Emmanuel está se referindo aqui, quando ele diz que nós encontraremos no nosso caminho os variados apelos à indisciplina e à estagnação, né? Que estagnação é essa? É nós estagnarmos nessas reações responsivas, que sempre são as mesmas, né? Eu sempre reajo com medo, ou eu sempre reajo com raiva, ou eu sempre reajo com preguiça, com desânimo, com falta de energia, ou eu sempre reajo me sentindo carente. Eu posso me libertar disso. Eu tenho instrumentos para cultivar a libertação disso, que são instrumentos que me são fornecidos pelos próprios ensinamentos espirituais e evangélicos, que são aqueles que estão sendo colocados aqui para nós, né? Por isso que Emmanuel vai dizer que nós precisamos tomar cuidado com os sofistas da religião, com os falsários da filosofia, com os paranoicos da ciência, né? Com os dilapidadores da história, ou seja, com todos aqueles seres, ou com todas aquelas mensagens, ou com todas aquelas teorias que nos conduzem a reforçar as nossas próprias perturbações, né? O caminho espiritual é um caminho de convite à superação das perturbações, né? E não um caminho de convite a mergulhar no lodo das nossas imperfeições. Não, nós temos que sair desse lodo, né? Nós temos que
sair do meio dessa confusão, né? Como? Cultivando a nossa lucidez interna, porque essa confusão não é uma confusão que está lá fora. Essa confusão é uma confusão que se origina da nossa própria ignorância espiritual, né? Que por sua vez, se alimenta da nossa própria incapacidade de cultivar os ensinamentos com a intensidade necessária para superar as nossas limitações, né? Então, essa libertação é uma libertação que vem do cultivo de uma energia constante, de uma perseverança que nos leve a agir de tal modo que no nosso próprio cotidiano nós cultivemos a compaixão, a equanimidade, a bondade amorosa, a paciência, a generosidade, superando os limites e as barreiras, né, do nosso egocentrismo, de modo a podermos ampliar a nossa visão e, enxergando com mais clareza, avançarmos em direção a uma libertação definitiva do sofrimento. Então, toda a mensagem aqui, todo o comentário de Emmanuel, ele se dirige a nos alertar para que não demos ouvidos a todas essas interpretações que mutilam, como ele diz aqui, a revelação divina, que desfiguram os preceitos da verdade. Porque hoje nós vemos muitas religiões distorcendo os próprios ensinamentos evangélicos, transformando os ensinamentos evangélicos em ensinamentos sectários, né? Como se fossem verdades absolutas que devem ser contrapostas a outras doutrinas, né? A outras religiões que devem se sobrepor a outras religiões. E não é assim que os ensinamentos evangélicos funcionam, e nenhum ensinamento espiritual funciona assim. Os verdadeiros ensinamentos espirituais, eles funcionam como remédios. Eles são remédios para a nossa doença do sofrimento. Eles não são verdade. Jesus, Buda e todos os mestres espirituais, eles não tiveram a intenção de formular verdades, porque no plano da linguagem, nós nem podemos formular verdades absolutas. Todas as verdades que podem ser expressas pela nossa linguagem humana são verdades relativas, né? São verdades que dependem de determinados condicionamentos que, ao mudarem, né, as verdades também mudam, né? As afirmações também perdem um pouco da sua validade. Então, os ensinamentos espirituais não são verdades, são remédios para a alma, né? Os mestres espirituais são médicos compassivos, que vieram nos socorrer em meio ao nosso sofrimento. Quando nós encaramos, né, os ensinamentos espirituais como remédios, nós deixamos de lado essa disputa, né, de a minha religião deve prevalecer sobre a outra. A minha religião está com a verdade e a outra religião é falsa. Não existe isso, pessoal, né? Como os doentes são diferentes, cada religião traz remédios diferentes. E o espiritismo, inclusive, como uma religião eclética, que é uma doutrina eclética, ele abraça todas as outras doutrinas. Ele não se contrapõe a nenhuma delas, ele apenas se oferece como mais um instrumento de esclarecimento das almas para todos aqueles que a procurem. Aqueles que se interessarem pela doutrina espírita, ela estará ali disponível, né, através de seus praticantes mais sinceros, para se oferecer como instrumento de esclarecimento. Aqueles que não se interessarem também, não tem problema nenhum, porque a doutrina espírita ela não faz nenhum tipo de propaganda para adquirir seguidores, né? Ela não está aqui no mundo, a doutrina espírita não está no mundo para se tornar uma doutrina que tenha milhões e milhões e milhões de seguidores. O número não importa, a quantidade não importa. Importa a qualidade do ensinamento e importa que aqueles que entrem em contato com o ensinamento realmente se libertem do seu sofrimento, realmente se libertem das prisões de seus egos, das prisões do egocentrismo, da prisão do egoísmo, né, da prisão do orgulho, do medo, né, da inveja e de todas essas perturbações que tanto nos atormentam. Então, o que nós deveríamos gravar dessa mensagem de hoje é aquilo que Emmanuel diz no final, né? O Cristo de Deus, ou seja, Jesus,
tudo nos deu em amor e sabedoria para ampliar nossa emoção e nosso conhecimento, de modo a que, através da nossa própria iniciativa e do nosso próprio trabalho, pudéssemos nos converter em filhos, como diz Emmanuel, emancipados da criação. Olha só, emancipados, livres. E livres de quê? Livres, como dissemos aqui ao longo de todo o nosso comentário, livres das emoções perturbadoras, livres dos pensamentos negativos, livres das aflições, livres da necessidade de sempre ganhar, da necessidade de sempre ser elogiado, da necessidade de sempre ser reconhecido, para que, em não dependendo dessas coisas externas, possamos ter, como diz aqui o próprio Emmanuel, não apenas vida, mas vida santificada e abundante.